Memória na TV recebe hoje com muita alegria o mais antigo professor de Santo André. Talvez um dos mais antigos professores do grande ABC. E se tiver algum mais antigo que ele, por favor, venha aqui conversar com a gente e dar o seu depoimento. É o professor José Soldá, 94 anos. Professor, realmente é uma honra receber o senhor pela idade, pela sua competência e pelo que os ex-alunos falam do senhor com tanta alegria. Seja bem-vindo. Muito agradecido, né? Então, eu fui professor do Amaral Wagner. O início foi em 1958. Eu saí de São Paulo e vim aqui em Utinga. Era completamente diferente, Avenida da Paz, todo o colégio Amaral Wagner ali. Na realidade, eu comecei a gostar da escola. Eu me sentia assim numa escola organizada. Além de uma escola organizada, um grupo de professores também. Eu comecei a conhecer os professores e posteriormente eu tive mais contato com os alunos também. E esses alunos me traduziam assim uma maneira que eles eram indivíduos que queriam estudar. Utinga era uma região não pobre, não era uma região pobre. Pelo contrário, era uma região relativamente de classe média, porque todos trabalhavam e todos tinham uma qualidade de vida muito bom. As grandes indústrias do ABC, então tudo isso enaltecia essas pessoas. E eu notava, por outro lado, que esses alunos, eles gostavam de estudar. Qual era o objetivo desses alunos que gostavam de estudar? Era justamente ir para as escolas industriais, no caso do Senai, e depois, posteriormente, aquela escola muito cobiçada, Lauro Gomes, se eu não me engano, que essa escola, daquela época, se dizia que ela foi construída pelo governo da Alemanha, se eu não me engano, foi a informação que eu recebi. Então havia assim uma dedicação toda especial dos alunos para conseguir entrar nessas escolas. Então nós começamos a fazer um trabalho junto com todos os professores. A nossa primeira diretora chamava-se Shana Bader, a professora Shana Bader. Dona Shana ficou, por isso, muito boa diretora, muito eficiente. Ela ficou durante pouco tempo e depois ela se removeu para São Paulo, Shana Bader. Depois que ela se removeu-se, então vem um outro diretor, que é do professor Luiz dos Santos. E Luiz dos Santos passou a ser o nosso diretor. E ele era muito realizador. E, por nossa sorte, nós tínhamos também o primário junto, no mesmo prédio. Havia ali o diretor, naquela época, era o professor Tabete, Miguel Tabete. E ele também era um diretor muito eficiente. Então, os dois concordavam, trabalhavam juntos. Então, aquilo começou a engrenar muito bem. Os nossos professores do ginásio eram professores assim de bastante qualidade, eram professores efetivos. Por exemplo, eu vou citar assim na cadeira de português, por exemplo, o professor Matozinho. Na área de química, o professor Pedro Teruji Minamidame. Havia uma outra professora famosa também que depois se removeu para Santo André, ela chamava-se Carla Strombio. Então, a sequência era muito grande de professores de altíssima qualidade. Então, cada um do seu trabalho e no seu desenvolvimento. E aí, correndo ainda bem nesse período, a gente notava uma coisa que às vezes a gente não costuma falar, porque as pessoas não acreditam. Existem coisas que às vezes parece que a pessoa olha e diz: esse camarada está mentindo. Mas chegou numa situação tal que quando o aluno chegava atrasado na escola, ele pulava o muro de fora para dentro. Acontecia isso. Sim. Era impressionante a vontade de estudar que esses alunos tinham.
o objetivo principal era justamente o que eu tinha dito, as grandes escolas industriais, o trabalho e assim por diante. O senhor participou, então, da formação de técnicos que, a partir do Amaral Wagner... Isso. Né? Porque o senhor era a sua Minha área, né? área física e matemática. Mas eu trabalhava aqui só matemática. Tá. Mais tarde, na mudança para o 31 de março, aí que eu mudei um pouco, mas eu nunca deixei as aulas de matemática. Agora, o que a gente nota também é o seguinte, na previsão desses alunos, quando esses alunos prestavam concurso nessas escolas, havia uma característica muito comentada, que eles eram sempre os primeiros. Quando os alunos terminaram o curso ginasial e se transformaram, quando eles se removeram para o Américo Brasiliense, esses alunos, todos eles eram classificados. Agora, existe uma parte muito bonita desse fato, foi quando nós terminamos a 8ª série. Aí fomos depois para o 31 de março. Pouca gente sabe que esse prédio do colégio, que era chamado 31 de março, ele foi, o projeto dele é do Dr. Artigas. Dr. Artigas, depois de Niemeyer, é um dos maiores arquitetos do Brasil. E o projeto do Colégio 31 de Março foi apresentado numa exposição da Itália, em Milão. E ele ganhou o primeiro lugar como escola, construção de escola. Ganhou o primeiro lugar, né? O doutor Artigas. É, doutor Artigas. Que informação interessante. Ele era professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Essa escola é bem na entrada de Utinga, né? O 31 de março? 31 de... Logo em seguida, ali na subida, isso, um pouquinho isso. Ali. Eu tive a oportunidade de conhecer. Muito lindo mesmo. Um prédio maravilhoso. Certo. Prédio maravilhoso. E aí os professores começaram a se organizar junto com o diretor. Nós tínhamos o pessoal que terminou o ginásio, mas cujo objetivo era curso superior, ou as novas escolas também, que exigiam que o aluno tivesse o curso colegial. Esse pessoal foi tudo separado. O pessoal que ia até para a escola militar também, o pessoal da medicina, e começou desse jeito. Então nós percebemos uma coisa, que os alunos que saíam daqui, do nosso colégio, eles saíam bem preparados. Tanto do Amaral como do 31 de março. Então, eu vou dizer ao senhor o seguinte, vários professores da USP, tá claro, são professores que saíram daqui do 31 de março. Da Operária Utinga. Da Operária Utinga, que eram operários também. Podemos chamar Utinga a Operária Utinga? Pode sim. Porque eram trabalhadores interessados num crescimento. Né? E o senhor vê quantos foram para a área médica, tá claro. Então, por exemplo, eu posso até citar um que foi nosso aluno, Antônio Moron. E o professor Antônio Moron, ele é aposentado da Escola Paulista de Medicina, é um emérito professor. E era aluno... Foi aluno do 31 de março e do Amaral Wagner. E há vários outros que se formaram engenheiros. E havia uma característica que todos os alunos que iam para a área médica, quando eles prestavam vestibular, na classificação eles pretendiam ir para Botucatu. Por que eles queriam ir para Botucatu? Porque nós já tínhamos aluno em Botucatu. Nós tínhamos alunos lá do curso médico em Botucatu. E esses alunos, eram alunos dedicados, eles gostavam muito de estudar. E às vezes os professores falavam, você é do Amaral Wagner? Então eles tinham o título de alunos do Amaral Wagner. Os professores conheciam a turma do Amaral Wagner.
Então, muitos professores, eu sei desses detalhes todo, porque eu tinha um colega que lecionava lá em Botucatu, chamava-se Walter Maurício Correia, professor Walter Maurício Correia, meu colega também. E eu fazia as visitas para esse professor, e nessas visitas saía esse comentário desses alunos que vinham aqui de Santo André. Então, os alunos também da USP, da Escola Paulista de Medicina, todos eles foram encaminhados. Então, nós sabemos que temos aqui em Santo André os melhores advogados aqui, eles saíram de Utinga. Nós temos em São Caetano o caso do Mauro Russo, também o doutor professor Mauro Russo. Sim. Aqui nós temos o Sérgio Ruas, e aí uma quantidade... Sérgio Ruas. O advogado ele é muito cotado como um dos melhores advogados de Santo André, Sérgio Ruas. Então foram todos esses alunos que foram se agrupando. Então nós chegamos à seguinte conclusão, que valeu a pena todo esse entrosamento de professores. Quantos anos de Utinga, professor José Soldado? Eu fiquei 17 anos. 17 anos. Quando mudou a estrutura, que nós percebemos que a coisa não era como devia ser, que veio novo diretor e tudo, então nós percebemos que aí não havia mais lugar para a gente. A escola não ia ser a mesma e estava mudado. A parte intelectual do diretor também nos causou assim muita tristeza. Então nós começamos a nos remover. E eu fui um dos primeiros que me removi também. Eu estava muito bem classificado, então eu fui para São Paulo numa escola pertinho da minha casa. Essa escola... o senhor continuava morando em São Paulo? Continuava morando, e eu não conseguia me remover, de tanto que eu gostava da minha escola aqui. Eu gostava, queria muito bem aqui. Os professores também, era uma turma muito unida. O senhor também lecionou na Fundação? Na Fundação não cheguei a lecionar. Chegou. Eu trabalhei na medicina de Santo Amaro, quando eu fui professor, fui fundador, e na Universidade de Mogi das Cruzes. Na Universidade de Mogi das Cruzes, eu trabalhava com duas áreas. Eu trabalhava na área de bioestatística e trabalhava também na área de biofísica. Lá eu trabalhei quase 40 e poucos anos também. No total, assim, a sua vida acadêmica, educacional, quantos anos? Olha, eu estou há 70 anos junto com a universidade, não mudei nada, eu continuo também, porque nesse período que eu fui para São Paulo, que eu me removi, eu prestei um concurso na Polícia Militar, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Então eu fui professor na Academia de Polícia do Barro Branco como professor concursado. Eu fui professor primeiramente no CP, no que era o curso preparatório, e depois eu fui para o curso do CFO. Também fui um colaborador também da fundação do Colégio da Polícia Militar, também um orgulho que foi aquele também, que é também da Polícia Militar. Né? Hoje o senhor mora em Santo André? Eu moro em São Paulo. Moro em São Paulo ainda. Sempre moro em São Paulo. Sempre. Vamos fazer um bate-papo? Um ping-pong? Vamos fazer. A data do seu nascimento e em que cidade o senhor nasceu? Eu nasci no dia 10 de abril de 1931. Vou fazer agora... Próximo, 10 de abril. 94 anos. 94 anos. Eu nasci na cidade de Franca, no estado de São Paulo. O nome dos seus pais? Meu pai chamava-se Ricardo Soldá e a minha mãe, Luísa Bom Soldá. E os seus irmãos? Quantos? Eu tinha um irmão, Ivo Soldá, que era economista e foi professor também no Amaral Wagner. Como que ele chama? Ivo Soldá. Ivo Soldá. Os alunos costumavam de chamá-lo seu Ivo. Ele foi um grande professor. Nós temos vários professores, procurador de justiça, inclusive do governo federal também, que foram alunos do Amaral Wagner. Também, né? A sua esposa, o nome dela? A minha esposa faleceu esse ano, né? Esse ano? O ano de passado. 2024. Do ano passado ela faleceu, em maio do ano passado. E o nome Maria dela? Aparecida Soldá.
Era professora, não? Não, ela era da uma área mais da economia, né? Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. O nome deles? O primeiro, o mais velho, se chama Newton Soldar. Ele é engenheiro químico e professor de física. Ele já tem mestrado na USP e está preparando um caminho para o doutoramento. Tá. Né? Então, o segundo filho trabalha na área de informática de alta resolução. E o nome dele? Marcelo Soldar, é meu filho também. Tem netos? Não temos. Não tem neto, que pena. Por enquanto não temos netos nem porque não apareceu ainda. Né? A sua formação é em exatas. Sempre de exatas, sempre foi de exatas. Agora, a sua leitura, o que o senhor gosta de ler? Olha, eu gosto de ler a parte sempre científica, né? Mas às vezes alguns livros eu gosto também. Tá. Eu estou lendo o último agora, eu li um pouco sobre a Revolução Espanhola e agora eu estou lendo o livro de uma cidade da Espanha chamada Santa Eulália. E o título do livro é Morte e Vida de uma Cidade Espanhola, que é de Santa Eulália, né? Tá certo. Mas eu gosto muito de ler, sim. O senhor é religioso? Sou religioso. Certo. Eu pratico a religião católica e gosto, sim. Nós estamos aqui com uma revista muito bonita. O Ginasiano. Isso. O Ginasiano é uma edição especial, o senhor está na capa. Isso. O senhor está na capa dessa. É uma revista online, mas aqui foi impresso. Isso. Em deferência ao senhor. Foi uma homenagem que eles fizeram, foi um almoço que vieram praticamente 60 pessoas, 60 ex-alunos daquela época, que eles participaram desse almoço como homenagem à minha pessoa. Eu fiquei muito feliz com isso. Como eu disse no começo, o Tinga foi muito preciosa para mim. Eu disse e repito mais uma vez, todas as bases fundamentais da minha didática como professor, todas elas foram adquiridas nas bases, no ciclo básico. Eu fui professor universitário, me tornei um bom professor universitário graças a esse passado que eu tive na escola básica, ou seja, no ginásio e no curso colegial. O Tinga e Santo André devem muito ao senhor Dilson de Oliveira Nunes. Isso. O Dilson de Oliveira Nunes, ele criou o Ginasiano, dedicado aos alunos, aos ex-alunos veteranos do Amaral Wagner. Isso. E depois ele criou também uma outra revista online, Teco em Cena, dedicado ao grupo de teatro e de comunicação. Eu recebi todos os números e nós publicamos na Coluna Memória todos os números, inclusive com a possibilidade do leitor ter acesso ao conteúdo das revistas. Foi um total de 60 revistas. O número 60, ele fez um levantamento do total de 1.236 páginas de informações, memórias, entrevistas e fotos, muitas fotos, e sem anúncios. É realmente um trabalho que ele se dedicou ao máximo. Depois que ele lançou o número 60, ele veio a falecer. Ele estava doentinho e tudo, mas a gente não imaginava que ele partiria tão. Então, hoje, quem for estudar o Tinga tem obrigatoriamente que ler o trabalho do Dilson, que está completando 1 ano do falecimento. Ele faleceu agora em março exatamente no dia 10 de janeiro. João Boteon. Então, são 2 nomes. O Dilson, que faleceu em 2024. E o colaborador, um dos colaboradores do Ginasiano, o João Boteon, que faleceu. Aí sim, meio repentinamente. Tinha probleminha do coração, mas ia operar, estava internado e partiu realmente assim, sem deixar. Foi uma falta muito grande. Boteon e o Dilson. Não tem jeito mesmo, foi
Foi muito triste. Foi muito triste. Foi... Então, em nome de todos eles, a gente homenageia Maria Madalena Siqueira Nunes, Madalena, a esposa do Dilson. Que foi também a nossa aluna. Né? Foi aluna também. Como foi aluno? O Aguinaldo. Aguinaldo. Que trouxe o senhor até aqui. Trubiani. E o Antônio Carlos Trubiani, exatamente, também, que também tem a revista O Ginasiano. E o Boteão, falecido Boteão e o Dilson. O Boteão, o Trubiani e o Aguinaldo, eles foram no meu casamento. Puxa, em São Paulo. Tá. Foram no falecimento também da minha esposa do ano passado. E um outro nome que está morando antigo. Em Piracicaba, o Milton Martins. Isso. O Milton Martins, um texto maravilhoso. E a gente convida o Milton Martins a, quando vier em Santo André, passar aqui no jornal para contar essas histórias, homenagear o professor José Soldá, homenagear o Dilson de Oliveira Nunes e todo esse pessoal. E eu queria agora que o senhor olhasse para aquela câmera e enviasse uma mensagem, a mensagem do professor José Soldá a esses colegas professores, diretores e eternos alunos do senhor. Então, tudo o que aconteceu vem do início do Amaral Wagner. O senhor falou do trabalho do Dilson em relação a teatro e assim por diante, e jornal. Havia um professor José Antônio do Nascimento, que foi professor de português do Amaral Wagner. Eles faziam um jornalzinho também. Então, quando nós falamos do Dilson, da vontade dele, de todo esse trabalho, já tem um histórico anterior, que foi justamente a base toda do Amaral Wagner. Então, o que eu gostaria de dizer, parabéns a todos os alunos. Parabéns ao sucesso que eles obtiveram. Aqueles que foram para as escolas industriais, aqueles que foram para a universidade, que se tornaram grandes professores universitários. Eu agradeço a tudo que aconteceu. Tudo foi uma participação, professor e aluno. Não sei se atualmente nós estamos vendo essas coisas. Eu frisei no início que eu tomo muito cuidado em falar isso, porque as pessoas não vão acreditar e pensam que o camarada está ficando bobagem, falando mentira. Mas naquela época, eu estou falando de 1958 em diante, até o período de 1975, os alunos não perdiam aula de jeito nenhum. Que beleza que era aquilo. Um aluno pular de fora para dentro da sua escola para não perder aula. Aos sábados, nós tínhamos aula até às 21 horas e 30 minutos, praticamente. Todos os alunos vinham bem vestidos, assistiam aula e depois iam para os bailes, que até hoje eles guardam essa saudade. Então, a todos esses alunos que vão ter a oportunidade de ler, de ouvir e de ver, bastante felicidade a todos, que vocês me deixaram muito feliz. Eu transmiti para vocês todos aquilo que eu podia transmitir, mas era uma certeza que era tudo de bom que eu passava para vocês. E eu agradeço a todos o bem que vocês fazem à sociedade. A todos nós, muito obrigado a todos. Professor Soldá, há uma frase, quando o aluno ia bem nas últimas provas, tal, que o senhor... É o que diz, o senhor vai confirmar. Vocês podem... molhar o pano. Molhar o pano. Qual o significado dessa frase? É interessante. Eu sempre tratei muito bem meus alunos. Eu sempre quis bem meus alunos. Porque a matéria-prima que eu tenho para trabalhar é meu aluno. Eu fazia o máximo que eu podia para os meus alunos. Então, havia o seguinte, eu sempre deixava o aluno meio preocupado um pouco. Quando, no final das 8ª séries, os alunos tudo empolgados, comissão de formatura, tudo isso, e eu costumava dizer para os alunos, olha, vocês tomam cuidado, não é só formatura, vamos estudar, nós temos responsabilidade, vocês vão para as escolas, vocês vão sair daqui, vão para as escolas industriais, vão para o curso colegial,
Então vamos combinar uma coisa, não molhe o pano. Não molhe o pano significa dizer, eles compravam o tecido para fazer terno, para fazer as moças fazer os vestidos, mas o que acontecia era o seguinte, naquela época o tecido não era como agora. Precisava molhar o tecido, secar para depois fazer a roupa, fazer o terno, fazer o vestido, assim por diante. Então eu fazia uma recomendação, não molhe o pano. Então era uma maneira de fazer o aluno se preocupar, bastante. Estudar e se preocupar um pouco. Então essa frase, não molhe o pano, ela ficou assim na cabeça dos meus alunos. Quando eu encontro meus alunos, eu falo, professor, não vai molhar o pano, não vai molhar o pano. Então era essa felicidade que eu tive de ter sido um professor em Utinga. E a nossa felicidade é receber o senhor. Ai, que bom. Muito obrigado. Obrigado, professor. É uma honra realmente receber lúcido, cheio de informações. Né? Eu ainda viajo o Brasil, hein? É mesmo? Eu dou cursos. É mesmo? Viajo. Que cursos? Tudo curso relacionado com a parte de estatística. Eu estive agora há pouco tempo também tive em vários estados do Brasil. Tive em Rondônia. É mesmo? Estive em Porto Velho, lá em Porto Velho, lecionei lá em Porto Velho, no Manaus, enfim, toda a parte do Nordeste eu trabalhei lá. Santo André lembra do senhor? Sim, lembro, os alunos lembram muito de mim. Mas eu estou meio referindo assim, aos nossos dirigentes da área cultural de Santo André. Vamos promover uma palestra do professor José Soldá no Teatro Municipal de Santo André. Ele está indo para Rondônia, ele está indo para outros estados, mora aqui pertinho em São Paulo, fez história em Utinga, nossa querida e operária Utinga. Por que não uma grande palestra no Teatro Municipal? O senhor concordaria? Sim, com toda certeza. Mesmo? Com toda certeza, com toda certeza. Autoridades municipais. Está feito a proposta. E a gente vai estar lá na primeira fila aplaudindo José Soldá. Venha sempre. Muito agradecido. E na semana que vem, mais histórias do ABC. Essa região que a cada dia nos surpreende. A gente pensa que conhece essa cidade, conhece nada. Não. A gente essa história se espalha. E a responsabilidade do Diário do Grande ABC, desde a sua fundação em 1958, tem sido essa: lembrar desses personagens, dessas figuras tão lindas como a de José Soldá. Até a semana que vem. Muito obrigado.